Esta é a nossa matéria de liderança cristã. Nesse momento vamos falar acerca dos pilares da liderança cristã. Quando falamos dos pilares, estamos nos referindo ao alicerce, aos fundamentos, às colunas fundamentais para a construção de uma liderança realmente cristã e eficaz. A questão da liderança, obviamente, ela não está presente apenas no contexto cristão. Em todos os lugares, em todas as esferas do relacionamento humano, da vida social, você tem a figura do líder, você tem a presença daqueles que exercem liderança. Só que quando nós pensamos na liderança, do modo como ela é exercida em muitas esferas da sociedade, seja na esfera pública, da cidade, do estado, país, enfim, de uma determinada empresa, o grande objetivo desse tipo de liderança é, na maioria das vezes, o resultado. Ou, em outras palavras, vivemos numa sociedade que valoriza mais o ter do que o ser. Então, quando se mede a qualidade de um líder fora do ambiente da igreja, isso é medido em termos de produtividade. E essa produtividade, ela é sempre, ou a maioria, 99,9% das vezes, medida em termos de recursos financeiros, quantidade de pessoas, etc, etc. Dentro dessa perspectiva, muitos daqueles que exercem essa liderança, que eu estou dizendo fora do ambiente da igreja, trabalha também dentro daquela filosofia de que o fim justificam os meios. Então, isso nós podemos ver, infelizmente, todos os dias nos noticiários, como que em determinados lugares do planeta, em determinados países, em determinadas áreas, todos os dias pessoas estão sendo mortas, estão sofrendo tortura e, enfim, estão sendo oprimidas em função da liderança de alguém ou de algum grupo que tem os seus objetivos, que muitas vezes a própria glória, é o poder pelo poder, simplesmente ter poder pela satisfação de ter poder, ou a questão dos recursos financeiros, do dinheiro. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Dinheiro é bom de ter na mão, mas é horrível de ter no coração. E pior ainda, é um líder cristão que no seu coração está ali um cofre cheio de dinheiro, ao invés de ter um altar abundante da presença de Deus. Até agora falei de forma negativa da liderança, porque estou me referindo ao modo como as pessoas que ainda não tiveram, às vezes, até mesmo uma experiência com Deus fora do ambiente da igreja ou fora do ambiente cristão, digamos assim, exerce a liderança. Mas quais seriam os pilares, os alicerces, os fundamentos de uma liderança cristã? Primeira coisa, a questão do objetivo, do alvo. Como nós falamos, os líderes aí para fora têm como alvo a sua própria glória, o poder, dinheiro, etc. É horrível quando nós vemos alguns líderes se dizendo cristãos e às vezes até à frente de um rebanho, sendo motivados por essas três coisas. Ou seja, o trabalho deles se fundamenta em desejo de poder, de recursos financeiros e a sua própria glória. Mas a liderança cristã, ela se fundamenta primeiramente no amor a Deus. O líder cristão, ele precisa primeiramente amar ao Senhor Deus sobre todas as coisas, com todas as forças, com todo o entendimento e de todo o coração,
precisa ser apaixonado pela glória de Deus. Então, enquanto exercemos a liderança cristã, a nossa pergunta, o grande desejo a mover o nosso coração, não é o quanto conseguimos angariar de recursos ou o número de pessoas que conseguimos dominar. Sim, nós estamos numa época maravilhosa de igrejas de milhares de pessoas, mas há uma diferença entre ter um grande grupo para você servir e pastorear e conduzir esse rebanho para a glória de Deus e ter um grande grupo simplesmente para você exercer o seu domínio. O líder cristão, então, ele recebe de Deus o rebanho e ele trabalha com esse rebanho para conduzi-lo para a glória de Deus. Então, o grande alvo do líder cristão não é ter, acumular, criar patrimônio, propriedade, fazenda e seja lá o que for. O objetivo do líder cristão é ver a glória de Deus sendo manifestado nas vidas. O objetivo do líder cristão é manifestar o seu próprio amor para com Deus, demonstrar o seu próprio amor para com Deus através das suas ações, através da maneira com que ele lida com as pessoas. O alvo, então, um dos grandes fundamentos da liderança cristã é o amor a Deus e a glória de Deus. Agora, se esse é o fundamento, nós temos então um alicerce maior, uma rocha maior, e essa rocha é Cristo. E isto é importante ser destacado. Quando nós falamos que a rocha é Cristo, nós estamos falando que o alicerce principal para a nossa liderança é o nosso relacionamento de aliança com Deus, aliança eterna que Deus estabeleceu conosco. A aliança é demonstrada na graça do Evangelho, que nos ensina que Deus nos amou primeiro, nos amou antes mesmo que houvesse mundo, antes mesmo de se termos sido criados, Deus nos amou. Então, o fundamento da liderança fora do ambiente cristão muitas vezes é visto como as qualidades e a genialidade do líder. Dentro do ambiente cristão, dentro da liderança cristã, o alicerce é dependência, é a graça de Deus. E dependência que nós vamos exercer e cultivar de uma forma muito prática. Primeiramente, entendendo que Jesus é o Senhor. Se Ele tem colocado diante de você um rebanho, pessoas para cuidar, lembre-se que primeiramente, esse rebanho, e acima de tudo, esse rebanho é do Senhor, não é seu. E o nosso objetivo é trabalhar com esse rebanho, então precisamos nos nutrir com oração, leitura da palavra, intimidade com Deus, corações apaixonados por Deus. A aula que teremos hoje e as demais, elas estão e continuarão trabalhando nesse ponto, que são os pilares de uma liderança cristã. E que Deus esteja aplicando isso nas nossas vidas, para que assim a nossa liderança ela produza glória, ela produza a manifestação da glória de Deus, que Deus manifeste a sua glória através de nós e que a beleza de Cristo seja vista através de nós e através do nosso estilo de liderança, que o modo de liderarmos possa ser um testemunho vivo do amor e da beleza de Deus, motivando as pessoas que estão ao nosso redor, no sentido de amarem e servirem a Deus de coração. Por isso, quando a gente sobe na liderança, a gente na área de influenciar e abençoar outros, é sempre porque a gente está aceitando a gente. Então,
a glória é dada a Deus e a gente mantém-se na posição de gratidão às pessoas. Mas quando a gente desce, todos nós conhecemos líderes que caíram, não conhecemos? E também conhecemos muita gente que foi machucada por eles, não conhecemos? Por isso Tiago diz assim: não se apresse em ser um líder, ser um mestre, porque há grande condenação. É claro que há uma grande coroa também, mas há uma grande condenação. Não é que você não queira aspirar à liderança, porque é uma excelente obra, mas você tem que ter o treinamento próprio, tem que se dedicar, tem que estudar, tem que entender o que ela é, porque senão cai você do cavalo e cai muita gente com você. Então, tem responsabilidades dadas por Deus e influencia o povo de Deus. Liderança é influência, já diziam muitos. Liderança é a capacidade de influenciar outros na direção de onde você quiser levá-los. Mas como é uma liderança cristã que estamos falando aqui, vamos falar na liderança, influencia no direcionamento dos propósitos de Deus para o grupo. Isso é profundamente importante. Não importa o departamento da igreja, o ministério da igreja que você lidere, você tem que estar seguro do caminho onde você quer chegar, da visão, de onde você quer, do futuro preferível para aquele povo. Senão vira uma questão pessoal, você querendo dominar os outros e os outros lhe submeterem. Você tem que estar em coordenação com a liderança toda da igreja, nos propósitos de Deus para aquela igreja. Todo mundo comigo até aqui ou não? Então, aqui vamos. Próximo aí, colega. A grande pergunta nesta noite é a seguinte: o que faz um líder ou uma líder cristã crescer em sua influência e ministério? Se todo mundo é líder, o que faz a gente crescer na nossa capacidade de influenciar mais gente? Esperemos que estamos falando aqui em influenciar para o bem, para uma igreja melhor, uma sociedade melhor, uma vida melhor, tá certo? Influenciar para o bem. 3 áreas que levam a crescer são os pilares do ministério, as prioridades do ministério, não estou falando do ministério pastoral, da atividade ministerial que você desenvolve, e os testes da liderança. Põe o próximo aí, por favor. Vamos começar com os pilares, que é muito importante. Toda liderança, secular ou cristã, é medida se é bem sucedido ou não, nas 3 primeiras áreas ali. A primeira delas é a área de caráter, a área da integridade da vida da gente. Todos nós temos dentro do nosso ser um quadradinho, que a gente chama o quadradinho da nossa integridade. São alguns princípios que a gente não aceita comprometer, que eles definem a gente como a gente é. E se a gente aceitar transgredir, a gente é miserável. Faz sentido ou não? Porque todos nós temos uma elasticidade em algumas coisas da vida, mas tem alguns que a gente não abre mão. Integridade é o núcleo central do nosso caráter, daquilo que nos define a nós mesmos como somos. Eu fui pastor de igreja no exterior, pastor de brasileiros. O primeiro ministério meu fora não foi uma igreja grande como o Bel Air, Presbyterian Church. Foi plantar uma igreja no Canadá. Chegou um ponto que eu tive que entregar, eu estava me despersonalizando. Porque eu olho para esses colegas pastores de igrejas de imigrantes, são verdadeiros heróis. Porque não tem um imigrante que não tenha rolo. Aliás, não tem ninguém que não tenha rolo no mundo inteiro. Mas imigrante é pior. Nós começamos aquela igreja lá em Toronto. Alguém tem parente imigrante aqui que foi estar lá pelos Estados Unidos ou não? Tem? Ninguém sai da sua terra porque está tudo bem. Já vai porque está no rolo. E quando chega lá é mais rolo ainda. Então, você já imaginou como é que eu ia falar de verdade quando todo mundo estava falando a mentirada? Que a turma compra lá nos Estados Unidos, compra green card, compra carteira de motorista, faz de tudo e ainda pede oração, porque vai passar alguém pela fronteira do México.
vamos fazer uma campanha de oração aqui, porque vai passar, a turma vai passar pela fronteira do México, pela fronteira do Canadá. Aí depois quer dar um culto em ações de graça porque conseguiu enganar o governo. Esse é dos menores. Como é que você, põe-se no lugar de um pastor de imigrante, como é que você sairia numa dessa? A gente tem que negociar com a consciência pra caramba. Então, e aí? Cara, tem mulher no Brasil e tem mulher lá. Tem homem no Brasil e tem homem lá. A igreja começando, no meu caso, a igreja começando, o dirigente de música da igreja, o ministro de louvor, ele queria ser chamado ministro de louvor. Ele vivia amaziado com uma moça lá. Brigava de arrebentar as paredes de madeira. Ela também não era flor que se cheirava. Tocava muito bem. Mas todo domingo ele trazia $4.000 para a igreja. $16.000. O meu salário não ganhava isso, mas a manutenção da igreja estava garantida. O restante da igreja inteira dava 30% da entrada da igreja. Igreja nova, 80 pessoas. Está seguindo comigo aqui ou não? Eu com 3 filhos, como é que você faria? Um rolo daquele. Eu fui aguentando, até que eu disse, meu Deus. Esse era um dos casos. Tinha outro caso lá, uma moça aqui da região de vocês aqui, do Triângulo Mineiro. Engraçou-se com um canadense, e o canadense com ela, foi para lá, ela tinha 40 anos e uma filha de 18 anos. Chegou lá, ele engraçou-se com a filha e botou ela para fora de casa. E ela vinha chorando na igreja. Isso é só alguns dos pequenos rolos. Ir para a prisão quase toda semana para tirar crente de lá que não tinha visto. É um povo muito corajoso, mas é um rolo só. Como é que você faria no meu lugar? Por 4 anos eu andei tentando arrumar desculpa, até o dia em que a gente na vida, a gente tem que decidir se a gente vai andar por conveniência ou por convicção. Eu andei por um bom tempo por conveniência. Até que um dia, o meu limite ultrapassou. Tá seguindo comigo aqui? O meu limite ultrapassou. Eu chego lá na casa dele, eles tinham brigado, as paredes são de madeira, tudo arrebentado com marca de pé, marca de coisa. Ela com o rosto sangrando, ele com um hematoma no rosto, que ela não brincava não, aquela menina. E ele ainda queria conversar sobre como ia ser o culto no domingo. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, você está aqui legal, você ultrapassou o meu limite de tolerância. Você tem 1 semana para ir embora do país ou eu vou denunciar você. Ele desapareceu do país. Não queria ser preso. Não é que o danado ainda me ligou 6 meses depois perguntando se havia uma boquinha para ele nos Estados Unidos, que eu já tinha mudado para a universidade lá. Então, eu estou dizendo tudo isso para dizer que das minhas lutas e para dizer para você que eu entendo muitas lutas nossas. Na vida, no trabalho, na empresa onde você trabalha, nos seus relacionamentos, na igreja. A gente é o tempo todo desafiado nesse diapasão da conveniência e da convicção. Não é assim? Até onde você pode caminhar sem você deixar de ser você? Porque no momento em que você permitir que o núcleo da sua integridade seja contaminado para você evitar um problema, para você se sair bem, a mentirada rola, aquele negócio todo, você é um miserável. Porque você deixou de ser você mesmo. E você não influencia mais ninguém para o bem, porque a não ser que você use o seu fracasso para transformar o fracasso numa bênção para outros, como eu estou contando para vocês aqui o meu. Que tive que aguentar isso lá. Está seguindo comigo aí, gente? Então, o pilar da liderança bem-sucedida, que dá o direito da gente, a possibilidade da gente influenciar outros, o pilar absoluto é a integridade.
A igreja, por exemplo, para pastor, eu sou pastor presbiteriano há 32 anos, professor de seminário há 14. Mas uma das coisas mais terríveis na vida da igreja é que a igreja é uma organização. Ela espera do seu pastor, porque o cara sai do seminário, ela espera produção. Quando Deus está querendo tratar do coração e do caráter. Então, aí a pessoa não produz, vê aquela coisa nas expectativas da igreja, é jogado fora às vezes como segunda categoria. Porque a igreja tem orçamento, tem liderança, tem povo, ela quer produção, o que é natural, tem que produzir. Mas Deus quer tratar com o coração. Que liderança cristã é a liderança que vai de dentro para fora. Deus trata de dentro para fora. O líder cristão lidera servindo, serve liderando e é trabalhado de dentro para fora. Tem que produzir. Aqui no seu estado aqui teve um pastor da nossa denominação que ganhou o prêmio, ele não sabia, ganhou o prêmio de maior alugador de filme durante o ano. Bateu todo mundo na cidade. Esse aí não estava fazendo nada, estava assistindo televisão o tempo todo, filme. Ele não sabia, ganhou um televisor no final do ano, o pastor, por maior número de filmes alugados. Aí é um avacalhador. Mas se a pessoa é séria, está fazendo o seu melhor, a igreja muitas vezes não entende e frustra um pouco. E assim é em tudo na área. Deus quer trabalhar na fase inicial da nossa vida o nosso coração, porque ali é onde saem os rios da água da vida. Está todo mundo seguindo comigo? Então, pensa você no seu trabalho. Até onde você pode ir? Às vezes o patrão exige que você fique mentindo demais, fazendo coisa que não deveria, e você olha para os seus filhos, para sua esposa, e você segura as pontas, você faz. Até onde você pode andar por conveniência, para manter alguma coisa, um status, etc., e até onde você pode, até que momento você vai dizer, chega, eu não posso abrir mão das minhas convicções, senão eu vou ser um indivíduo que me olhe no espelho e me veja como um monstro. Tudo bem? Primeiro pilar de uma liderança cristã bem-sucedida é o pilar da integridade. Na nossa rede, se a pessoa tem alguma coisa que acuse o seu caráter e é público, essa pessoa está fora. Presentemente, nós estamos com 2 pastores, um de uma igreja de 40 mil membros na Ucrânia, que eu fui lá, levei um membro sênior do nosso grupo, confirmamos a informação, estava lavando dinheiro, lavou mais de 5 milhões de dólares. Um pastor, e nós pedimos a ele para nem dizer mais que ele participou. Né? Você está fora, meu irmão. Primeiro, limpe o seu nome, limpe sua vida, restaure sua vida, e se Deus lhe der ministério de novo, você volta. Porque a gente lidera a partir do que a gente é. O que a gente é, essa é a primeira condição. Tudo bem até aqui? Segundo pilar de uma liderança bem-sucedida, que influencia outros, é o conhecimento. Você é membro da igreja, você frequenta, se o pastor for uma tranqueira, você não cai fora? Cai fora ou não? A não ser que você queira andar de chapéu. Não tem o cara do chapéu das fazendas aí? Seja iludido. Mas se não, você cai. Quem é que aguenta ficar num canto quando o indivíduo é uma tranqueira? Aí você se assemelha demais àquela porcaria. Mas você fica num lugar se a pessoa for uma pessoa de bem, não fica? Você não é? Mas se ela for uma pessoa de bem, correta, verdadeira, mas só falar abobrinha, por quanto tempo você fica lá? Você vai continuar admirando o caráter da pessoa ou não? Como não? Se a pessoa tem um caráter correto, se é uma pessoa boa, você continua admirando ou não? Sim ou não, a turma lá de trás? Mas você não fica lá, porque você não é bobo, você não quer que seus filhos caiam na risada no meio do culto. Só fala abobrinha. Como um pastor conhecido meu, gente boa, maravilhosa, lá no interior de São Paulo, ele estava lá dando um estudo sobre a construção do templo,
E aí estava lá que a obra do templo foi esmerada. E aí uma irmã perguntou, aquele homem bom, ninguém tinha nada a falar dele, homem bom mesmo. Já morreu, já está com o Senhor. Mas uma irmã perguntou, pastor, o que é uma obra esmerada? Ele falou, minha irmã, é a obra feita com aquela pedrinha verde. Aqui passava muito bandeirante. Era aquelas pedrinhas verdes, aquela pedra esmeralda. Aí um irmão mais esclarecido da igreja falou, pastor, aquilo lá não é esmeralda, não. Ele falou, o que é então? O texto não está falando da esmeralda, está falando da esmerada. Aí ele falou, e o que é que está faltando? Está faltando um L. Ele falou, então põe. Naquela igreja, a obra da construção do templo foi uma obra esmeralda. Resultado, 30, 20 crentes na igreja. O povo mais esclarecido sai. Porque admira o caráter, mas ninguém aguenta abobrinha demais. A segunda marca de uma liderança bem-sucedida é o conhecimento. Tem que estudar. Então, vocês aí no trabalho, na sua profissão, você que está começando agora, você que está lá, pega livro, lê, qualquer que seja a área que você tem que ser o melhor, ou tentar ser o melhor. Olha, em 1947, estamos falando isso 65 anos atrás, na Câmara de Lordes, na Inglaterra, um membro da Câmara de Lordes disse o seguinte, cara, foi um clarividente, ele falou, nós somos a primeira geração no mundo, na história da humanidade, no qual o que a gente aprender até a universidade não será mais suficiente para levar a gente até o final da vida bem-sucedido. O que ele estava dizendo é que até 1947, se você conseguisse terminar uma faculdade, ou uma escola técnica, ou um curso que você fizesse, aquele conhecimento garantiria você emprego, até você morrer. Em 1947, ele falou profeticamente que aquela geração, aquele sistema já não dava mais. Em outras palavras, até eu morrer, você teria que reciclar mais uma vez. Agora, isso foi em 47, eu diria que a cada 3, 4 anos hoje você tem que reciclar. Porque a velocidade do conhecimento está demais. E a pior coisa do mundo é quando você se embabasca porque você não sabe o que dizer. E você não procura saber o que dizer. Então, algumas igrejas por aí afora, cheio de jovens, você segura até a adolescência, depois eles vão para a faculdade, cai fora. Que o pastor, as verdades cristãs nunca mudam, mas a maneira de dizê-las e apresentá-las tem que ser enriquecidas com conhecimento, tem que ler. Existem 5 tipos de taxonomia de liderança. Líder local, líder voluntário, líder local assalariado, líder regional, líder nacional e líder internacional. São 5 áreas de influência, taxonomia de liderança. Líder A, B, C e D. No mundo secular eles vão só pelo A, B, C e D, não tem local, internacional, etc. Então, o líder A é o líder mais simples, mas se alguém quer chegar ao líder C, D e E, a marca do líder C, D e E é a leitura, é o estudo. Eu fiz a minha própria pesquisa, descobri que líderes cristãos que caminham, líderes leigos que não usam só a política para se promover, mas são pessoas de conhecimento, e chegam à influência nacional ou internacional, eles leem livros, pelo menos uns 2 livros por mês. Porque não precisa inventar a roda, tem muita influência por aí. A gente só assiste a novela Malhação e uma outra, a gente sabe o nome de tudo, mas não gosta de ler, não lê nem a Bíblia. O conhecimento é fundamental. É fundamental. Eu tentei passar isso para os meus filhos, estou muito contente como eles estão andando, estão tudo terminaram o MBA agora, estão se esforçando e estão bem empregados. Você tem que estar pronto. A Bíblia diz, esteja pronto a dar boa resposta a quem lhe perguntar.
Então, se você quer crescer na liderança, na sua empresa, no clube que você frequenta, na igreja aqui, os presbíteros, diáconos, pastores, leia, estude. Porque a gente segue uma boa liderança se ela tiver caráter, mas se falar abobrinha, tem outros que têm caráter e conhecem, você termina lá. Não é assim? Agora vem o terceiro aspecto. Então, o terceiro são os resultados. Resultados. Por que é que a padaria virou supermercado? Por que é que a banquinha de revista virou uma livraria? E a igreja tem que ficar sempre na mesma mesmice. Porque, vamos falar a verdade, por um ano eu resolvi parar de ser pastor um ano para me dedicar aos estudos. Mas eu, claro, crente, ia todo domingo na igreja. Eu valorizei os crentes muito mais, porque eu chatice a igreja muitas vezes. É o senta, levanta, dói o joelho, fica em pé, senta, faz aquele negócio e tal. Já pensou você vir de casa num domingo para cantar 3 hinos, para ouvir 2 ou 3 pessoas orando, às vezes faz uma oração embabascada, uma pregação que às vezes não... E ainda para ser chamado de ladrão, foi porque o texto foi sobre dízimo. Porque na maioria das igrejas é só isso que acontece. Ninguém desafia para ser sal e luz, para ser bênção para a comunidade, para contar com a simpatia de todo o povo. É aquela mesmice. Você gosta de mesmice? A mesmice tem uma coisa que ela faz a gente circular bem nela. Porque você aprende a forma. Quando você aprende a forma, não importa se você está praticando outras coisas, você deu ao povo, o povo julga a gente pela forma. Se você sabe fechar o olho na hora certa, se você traz a Bíblia debaixo do braço, se você levanta quando todo mundo levanta, se você senta quando todo mundo senta, a gente julga os outros pela forma, se eles não contrariam a gente. Mas é uma tragédia. Eu fiquei um ano, eu disse, eu tenho que mudar meu ministério, não é possível. Porque conhece aquela história daquele rei que vestiu-se de súdito e foi passear entre o seu povo? Para ver o que eles achavam do rei, lembra disso ou não? Conhece aquela história que a gente aprende? Foi isso que eu fiz por um ano. Falei, não é possível que igreja seja só essa coisa, meu Deus do céu. Não é à toa que não fica mais um jovem na igreja. Porque não há desafio, não há nada. Então tem que ter os resultados. Tem que acontecer alguma coisa no nosso meio. Sempre a mesmice, sempre aquele povo, você vai e volta, não anda nada. Você segue o povo, você segue um líder se o líder tiver muito caráter. Porque ninguém quer seguir uma tranqueira. Você segue o líder se o líder tiver conhecimento, porque você não quer nem você nem os seus filhos serem considerados dementes, porque o indivíduo só fala abobrinha. Mas você segue o líder, se o líder, além de ser um líder de caráter, de muito conhecimento, você não precisa de uma enciclopédia sempre, você quer ver as coisas acontecendo. A igreja contando com a simpatia de todo o povo. Você já pensou quando essa igreja tiver 3 cultos? Porque não cabe mais um, ou você acha que não dá ou não dá? E quando se falar na cidade em transformação social, a área mais nobre da cidade, mais segura da cidade, foi o bairro dos Martins. Porque tem tanto crente lá, transformado pelo ministério da igreja, a segunda igreja, que virou gente tão boa, tantos projetos, tanta coisa, que, olha, pode comprar uma casa lá. É o que está acontecendo na Baixada Fluminense, em Nilópolis. A igreja do Nazareno, Pastor Amadeu, em um raio de 5 quilômetros, do zero em 30 anos, tem 140 igrejas. A cada 3, 4 quarteirões. Por que você pode ter uma garrafa de uma boteco a cada quarteirão e não pode ter uma igreja? Ele plantou mais de 100 igrejas, olha, 140 igrejas do Nazareno. Eu fui lá, ele é parte da rede. Ele foi comigo ao Egito a semana passada, semana retrasada, e ele viu que no mundo muçulmano tem uma mesquita a cada 300 metros nas cidades.
porque é uma maneira de influenciar a vizinhança e ajudar a manter a ordem, etc. Ele falou, olha, eu nunca tinha visto isso e agora eu entendo meu ministério muito mais. Ele disse, agora eu vou voltar e vou plantar mais 140. Na nossa igreja presbiteriana, há um bairro chamado Santo Amaro, em São Paulo. Tem 1 milhão de membros. O presbitério quase rachou, porque uma outra igreja ousou abrir a segunda igreja presbiteriana de Santo Amaro. A primeira tinha uns 150 crentes, 200. E ele achou que estava invadindo território. Tinha 999.800 perdidos lá, e ele achou que estava atrapalhando o ministério. Está seguindo comigo aqui ou não? Você já imaginou presbíteros da igreja, e Honório, diáconos, membros da igreja, daqui uns 10 anos, quando vocês olharem para trás e verem como Deus trabalhou para fazer do bairro dos Martins o mais seguro da cidade, o bairro sem a criminalidade lá embaixo, o bairro onde a igreja abençoou com transformação de vidas, com projetos sociais, e aí vocês têm uns 3, 4 cultos aqui, não precisa construir outro tempo não, bota 4 cultos aqui, e mandando missionários, é possível ou não? Mas se ficar tudo na mesmice, quem é que aguenta? Não pode. Agora, toda a liderança tem que trabalhar junto. Aí, agora que vocês estão no pique aí com um pastor maravilhoso como esse que você tem aí, vai dar tudo certo. Então, olha aí. Então, caráter, conhecimento e... Na sua empresa, seu emprego só é seguro enquanto você produzir resultados. Por que tem que ser diferente aqui? Então, essas 3 primeiras áreas são as áreas gerais, que crente e não crente, empresa, igreja, qualquer negócio, ela exige da liderança. Essa última, só a liderança cristã. A unção divina é o ingrediente indispensável para o líder cristão. Você pode ter caráter, você pode ter conhecimento, a igreja pode estar enchendo, mas, meu amigo, encher a igreja não é sinal da bênção de Deus, é sinal de boa administração, sinal de ser criativo. Está cheio de igreja aí que você vê na televisão lotadinha e você diz, como é que é possível isso? Eu assisti uma igreja lotada onde o pastor falou, vou provar que Jesus é poderoso. Ele viu um endemoniado lá e falou, saia em nome de Jesus. E a mulher que estava endemoniada, o demônio saiu, e ele falou, e todo mundo, amém, amém, amém. Ele falou, lotada a igreja. Falei, para provar que Jesus é poderoso mesmo, volta. Botou o demônio de volta na mulher lá. Então o sensacionalismo não é difícil. Encher a igreja, tá certo ou não? A coisa mais fácil é encher a igreja. Olha, parece incrível, mas um grande evangelista do Brasil, eu não quero dar o nome dele aqui não, mas eu quero dizer que tem. Ele está por aí, aparece na televisão e tudo. Ele vai com equipe, já com os aleijados, que vão levantar na hora H, com os cegos que vão ver. Tudo certinho já, o cara é bonzinho de vista. Para manipular, para incentivar. Então ele tem um mapa de onde ele deve olhar. E fala, você que está na cadeira de roda, levanta em nome de Jesus. E o cara levanta, porque é pago para isso. Você cego ali. Aí perguntaram para ele, por que você faz isso? Isso é uma vergonha. Ele falou, não, isso é para incentivar o outro que está lá cego, etc. Vai queimar no fogo de Geênias, desgraçado. Porque está tomando o nome de Deus em vão. Está brincando com a fé do povo. Está seguindo aqui ou não? Então, olha, antes de você começar a reclamar porque eu estou falando demais, eu estou dizendo, não é difícil encher a igreja, porque o povo tem boa fé, mas encher a igreja com ética, com honestidade, com verdade, com espiritualidade, é possível quando a liderança da igreja está ungida por Deus. A unção divina não é nada mais do que a presença divina. A presença divina é Deus conosco e nós com Deus. Eu nunca vi uma igreja cristã cheia da graça de Deus verdadeiramente,
onde os 3 itens primeiros se fazem presentes, mas onde as vidas estão sendo verdadeiramente transformadas, sem uma profunda piedade na presença de Deus, de oração, de leitura da palavra, conhecimento da Escritura. Porque senão é só mecânica, cansa, e aí a gente vira uma empresa como outra qualquer. A unção divina, eu não sei a seu respeito, mas é uma coisa maravilhosa. Olha, Deus habita no meio dos louvores. Eu estou falando dos louvores, não dos louvores da comunidade toda, mas dos louvores da porta fechada. Os meus melhores momentos com Deus é quando não tem ninguém ao redor de mim. Meio da tarde, fecha a porta, minha esposa não está em casa, começa a louvar a Jesus, começa a cantar, recitar versículos da Bíblia, falar como Deus é maravilhoso. De repente você está com toda a audiência que você precisa. Você está com os serufins, os querubins e a trindade, os anjos celestiais estão ali. E aí as lágrimas brotam do seu rosto. O céu desce à terra e você subiu ao céu. Você já teve essa experiência? Aí sim, aí você diz, Deus está comigo. E aquela coisa, a emoção é pura, a lágrima é pura, você vai ser... É uma coisa indescritível. Mas ali é o fermento para você sair dali levedando toda a massa. É a presença de Deus. Liderança cristã que não se quebranta aos pés de Deus, que não ora, que não se arrepende, que não tenha os tempos da porta fechada, tem uma posição, mas não é modelo para ninguém. Então, tudo começa por aí, tudo começa por aí. A igreja pode ir muito bem se ela tiver um bom administrador, se ela tiver gente de dinheiro para dar dinheiro. É fácil montar programa, ela sobrevive com programa, mas ela pode de repente se descobrir fazendo a obra de Deus sem Deus. Isso é uma tragédia. Porque não retire de mim o teu espírito. No sentido ele está lá, mas no sentido da presença dele, da unção dele, da graça dele, poder dele. Entende, minha irmã e meu irmão? Então, se queremos uma liderança autêntica, uma das coisas que eu mais peço a Deus, olha, pode tirar de mim a minha vida, mas não retire sobre mim a tua unção. Porque se a gente perder a unção, a gente é um empregado religioso. Se a gente perder a unção, a gente é como é que chama? Um negócio de prego, não, como é que chama? Um rolamento na máquina que é a igreja. Que ela é uma máquina, tem que ser, porque mexe com gente, propriedades. A gente é apenas uma parte da engrenagem. Não. A liderança cristã, a coisa mais gloriosa da vida da gente é quando a gente tem segurança de que Deus está comigo e eu com Ele. E a gente sai da porta fechada e abre a porta como campeões nas mãos de Deus. Aí, aleluia, é uma maravilha, louvado seja o nome do Senhor. Amém?